saúde. E o nome da palestra é Direito dos Pacientes com Doenças Raras. Pode Muito dar para obrigada, ele, Natália. Deixa eu botar aqui no chão. Bom dia a todos. Não sei se é bom dia ainda, acho que já quase boa tarde. Já boa tarde. Não almoçamos, né, pessoal? Então a gente já fala com a gente. Bom, eu sou a Natália Cavalcante, sou advogada desde 2013, foi quando eu me formei. E passei por um período de não entender o meu propósito na minha carreira. E até que um dia, 5 anos depois, em 2018, eu tive um episódio na minha vida que me fez decidir escolher o direito da saúde, né? E por um direcionamento aí de nicho de carreira, eu quis direcionar para atender pacientes, né? Então eu poderia advogar para médicos, poderia advogar para hospitais. Lá na PUC, onde eu fiz a minha pós-graduação, tinha muitos advogados de hospitais, advogados de planos de saúde, e eu acabei nichando a minha carreira para atender pacientes. Então, lá no escritório, eu tenho muitos pacientes diabéticos, estava até conversando com a doutora Joyce, trocamos uma ideia, e eu tenho muitos pacientes diabéticos, né, que precisam de coberturas contratuais de tratamentos diversos, tecnologias, né, bombas de insulina. Atendo muitos pacientes na área da oncologia também, e os raros entraram na minha vida no último ano. Eu vou contar para vocês essa história no decorrer aqui da minha fala. Prometo não ser técnica, não estou falando para advogados, então eu quero falar de uma forma que eu comunique, né, o que eu preciso passar para vocês. E não quero ficar falando também de processos, eu quero trazer aqui a realidade hoje do judiciário, tá? Na atenção e no abraço, vamos falar assim, das pessoas com doenças raras, né? Então, direitos do paciente com doenças raras. Quero só pontuar aqui com vocês que a gente tem uma Constituição Federal, todo mundo sabe, acredito eu aqui, que ela fala e garante a questão do acesso à saúde, tá? Vamos falar primeiro do que está escrito, tá, gente? Depois a gente vai falar da realidade, né, do que acontece no dia a dia, tanto dos pacientes como dos médicos que se frustram, porque não podem ver ali o tratamento prescrito sendo feito ali, trabalhado naquele paciente com o efeito esperado, né? Então eu quero falar aqui primeiro sobre o que está escrito, depois a gente vai falar como que a gente combate a realidade quando a gente tem ali a ineficácia, né? Quando a gente vê que não acontece de verdade o que precisa acontecer, tá bom? Então a Constituição Federal, ela garante a saúde, né, como direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais, econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Eu trago também esse outro artigo que fala mais da saúde suplementar, da saúde paga, né? Planos de saúde, vamos falar assim. Então, são de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao poder público dispor nos termos da lei sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e também por pessoa física ou jurídica de direito privado. Então, assim, vocês podem olhar e falar, eu vejo tanta injustiça, né? Tantas pessoas que precisam de medicamento, às vezes não conseguem ter acesso, medicamento que não é padronizado, não está listado lá no SUS, e aí precisa entrar com uma ação judicial, às vezes não consegue, né? Eu falei, vamos falar sobre a ineficácia de algumas leis que são destinadas aos pacientes raros. A lei que eu tive contato agora, recentemente, que a gente não tem visto ter eficácia devida, porque eu advogo para a associação, então eu posso falar com muita propriedade, é a Lei Gui, que foi agora, há 1 ano e meio atrás, né? Ela foi feita, né? Foi publicada, uma alegria, né? Que é uma lei muito completa, e a gente tem visto a ineficácia dessa lei, infelizmente. Então, os pacientes continuam sem os seus curativos devidos, continuam sem os medicamentos que precisam. Vocês, né, com certeza a doutora Ivina veio aqui, falou, Tayane Gandra veio aqui também, falou. Então, assim, é uma frustração muito grande, né? Por exemplo, a Tayane é minha cliente lá no escritório também, a gente está sempre conversando sobre isso. Uma frustração muito grande, você vê todo um movimento legislativo e a gente não conseguir fazer o negócio funcionar. E aí eu fiquei pensando, né, poxa vida, a minha fala lá vai ser só para reclamar? Só para dizer que o negócio não funciona no legislativo? Não, não é esse o objetivo. O objetivo é trazer uma voz técnica, mas que também traga esperança, tanto para o paciente, como para o médico, como para o profissional da saúde. No sentido de, o judiciário
judiciário, nessas horas, deve abraçar também o paciente, o profissional de saúde, quem precisa garantir esses direitos. Então, veja bem. Natália, você está vendendo sonhos, né? Porque agora, recentemente, a gente teve no STF ali um julgamento que restringiu mais ainda, né, o acesso a tratamentos que não estão listados no SUS. Quando eu falo padronizado no SUS, vocês entendem bem? Porque a gente tem lá uma lista, né, do que é padronizado no SUS e que pode sim o paciente ter direito ali a pegar no posto de saúde, né? Ou na judicialização, é o que não é padronizado no SUS, mas existem critérios. Então, assim, gente, os critérios, eles são importantes. Porque também, a gente sabe, Natália, mas tem a questão da corrupção. Mas não quero entrar nem nessa seara. Mas, assim, a gente sabe que também não haveria orçamento para abarcar todo mundo de uma forma igualitária. Eu gosto de falar de igualdade, mas eu não gosto de falar de isonomia. Porque é o direito igual para os iguais e os desiguais para os desiguais. Porque, assim, veja bem, tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos. Então, o que precisa mais, ele precisa de uma atenção maior. Vocês concordam comigo? Eu movimento essa máquina aqui judiciária, então eu falo com muita propriedade isso. Tem gente que precisa muito mais. Tem gente que precisa de uma atenção muito diferenciada. E tem gente que não. Então, esse aí vai ter acesso ao SUS? Vai. Ele vai ter direito ao SUS? Vai. Mas quem precisa de um medicamento de alto custo tem que ter uma atenção diferenciada. Então, a minha luta, ela é muito sobre isso, tá? Então, assim, nessa ineficácia, pessoal, o judiciário abraça. Mas o direito não protege a quem dorme. Precisa ser suscitado. Precisa de uma ação judicial. As associações, elas são muito importantes nesse ponto, né? Eu atendo a EBERG, que é a Associação de Epidermólise Bulhosa do Estado do Rio de Janeiro, lá no escritório. Então, a gente tem um movimento hoje muito forte de judicialização. Isso aí é a máquina, né, da judicialização da saúde, isso aí é a indústria a gente vê muitas falas assim. Mas a minha atuação na advocacia, ela é focada na pessoa humana. Então, eu não estou me importando com essa indústria da judicialização que as pessoas pregam, porque quem vai contra isso, não está olhando para a pessoa humana, está olhando para outros interesses. Geralmente são interesses patrimoniais, não são interesses existenciais. E o meu chamado para a advocacia é um chamado de olhar para o interesse existencial, de olhar para a pessoa com a dignidade que ela merece. Então, a minha fala muito aqui, na ineficácia da lei, o judiciário, ele deve atuar, mas o direito não protege quem dorme. Então, nessas horas, é muito importante vocês saberem que existe defensoria pública, para quem não pode, né, pagar um advogado particular. As associações, elas precisam abraçar e tendo um movimento muito forte das associações, abraçando os pacientes, exemplo, né, lá no escritório da EBERG, que abraça esses pacientes e entrega ali, né, o direito a essa judicialização, consegue concretizar isso, e é o que vem acontecendo. Então, a importância da informação. Acredito muito que eu sou muito assim, né, gente? Eu sou muito verbal. Então, assim, ano passado eu vim ao congresso. Fui lá na Barra. E aí eu conheci a Andréia. Quem quer fala, né? Quem quer vai, né? Você não tem que ficar esperando sentada, né? Aprendi isso com a minha vida. Então eu falei assim, Andréia, boa tarde, eu sou Natália Cavalcante, sou especialista em direito de saúde. Me apresentei para ela. Vamos conversar, vamos tomar um café, né? Muito gentil. Vamos. Cadê que eu fui? Que nunca vai, porque a nossa vida é muito cheia. Só que às vezes a gente se liga no que é urgente, a gente não olha para o que é importante. E aí quando eu vi eles divulgando, eu falei, meu Deus, eu não falei com a Andréia. Falei com Tayane Gandra. Falei, Tayane, faz essa ponte para mim. Já tem muitos meses que eu falei com a Andréia Bussati, né? Talvez ela nem se lembre mais de mim. Então, você pode fazer essa ponte? Porque aí eu tenho disponibilidade, eu quero participar, eu quero falar. Se eu não tiver advogado lá, eu vou querer falar. Fizeram uma ponte, deu tudo certo. Então, assim, considerei muito importante, eu digo isso com muita humildade, tá, gente? Mas eu considerei muito importante a minha pauta aqui nesse congresso. Por quê? Porque a informação, ela salva vidas, né? Então, quando você, como médico, como profissional da saúde, vê ali um tratamento de alto custo, você precisa que seu paciente seja submetido, que não está padronizado no SUS, gente, deve ser muito frustrante, né? Você vê que você não consegue garantir aquele tratamento do seu paciente porque não está padronizado, né? Um tratamento ainda que o Conitec ainda não olhou, como acontece com algumas bombas de insulina,
como acontece com alguns curativos de epidermólise bolhosa de alta tecnologia, que também não estão padronizados, e a gente judicializa. Então, vejam, muito importante a informação, você saber que existe a possibilidade de você judicializar, né? A questão da judicialização da saúde, deixa eu passar aqui, em face de entes públicos, vamos falar primeiro de SUS, existem critérios para serem cumpridos, né? E esses critérios eles vêm sendo apertados cada vez mais. Mas eu acho que é muito aí que entra o especialista. Eu acredito muito em uma advocacia especializada. Porque o generalista não vai estar ligado nessas inovações, né, da jurisprudência, que são as decisões dos tribunais. Ele não vai estar ligado em quais estratégias ele pode adotar para ele alcançar o direito do seu cliente. Então, assim, tivemos no ano passado uma mudança de entendimento no STF importante, porque antes eram 3 critérios para a judicialização da saúde em face de entes públicos, Estado, município, União Federal, SUS, né? E agora nós temos 6. Aí eu fui assim, uma voz que ecoou contra esse julgamento do tema 6 do STF, porque eu acho que a vida do paciente raro já é uma vida complicada, né? Uma vida de superação diária, a cada momento, ainda ter que superar e as pessoas ainda colocarem mais um empecilho, sendo que, poxa vida, uma Constituição cidadã que nós temos, que deveria prezar a vida humana como prioridade, os caras botarem ainda mais critério e comemorarem. O Ministério da Saúde comemorou, né? É um grande avanço. Avanço para quem? Né? Então, eu fui uma que reclamei muito desse tema 6 do STF e comecei a estudar caso a caso para ver, doutor, como que eu ia avançar e encaixar os meus clientes nos critérios. Porque a lei e as regras são para serem cumpridas. Ah, é isso? Então agora eu vou estudar a estratégia. Então nós começamos a estudar as estratégias, né? E temos conseguido avanços aí, né? Por exemplo, na epidermólise bolhosa, na insuficiência adrenal também, que eu atendo lá no escritório, algumas questões na oncologia também, nós temos conseguido adequar aí aos critérios novos do STF. Não quero ficar falando muito tecnicamente aqui, mas assim, a insuficiência financeira, que é a grana, né, você não ter condições para arcar com o seu tratamento, é o principal critério, é o critério objetivo. Ou você pode ou você não pode. Então, é a primeira peneira, né, quando o cliente chega até mim e a gente conversa. Mas, Natália, eu ganho 15 mil reais por mês, mas o tratamento que eu preciso é 12 mil. Poderia pagar? Poderia, talvez. Se você não morar, se você não pagar no colégio do teu filho, um monte de coisa. Então, esse critério é um critério relativo. Não é algo ali dentro de um patamar de dinheiro, né? Que você vai, você 12 mil reais, que você ganha 15 mil por mês, você não é pobre. Mas você não consegue arcar com um tratamento que vai tomar quase seu orçamento inteiro. Entende? Como que a gente precisa analisar caso a caso? Então, epidermólise bolhosa, por exemplo, é uma doença que os curativos são de altíssimo custo. É muito difícil uma família que consiga, né, bancar, né, arcar com o tratamento de epidermólise bolhosa da forma integral como precisa. Porque o que a gente vê são os pacientes improvisando. Né? Então, a alegria da minha vida é ver aquele bando de caixa chegando na casa do cliente com um monte de curativo e todo mundo ali tendo suas feridas tratadas. Né? Isso aí é a alegria da minha vida, assim, de ver os pacientes. Então, existem esses critérios que precisam ser cumpridos para insumos, medicamentos, tratamentos que não são padronizados no SUS. E existe a possibilidade de judicialização independente da classe social do cidadão, tendo em vista essa questão do valor do tratamento versus condição de vida do paciente, tá? Queria trazer só esse entendimento. Critério aí você, né, o advogado que você contratar ou a defensoria pública, quem é técnico vai buscar te adequar dentro dos critérios. Eu queria trazer só esse entendimento aqui, que é bem superficial, mas assim, que eu acho que já é uma informação bem bacana de vocês saírem daqui com ela, tá? Ações judiciais em face de operadoras de plano de saúde, aí já é outro babado, né, gente? Porque são as gigantes dos planos de saúde, né, empresas privadas, né, contra nós, que somos um grão de areia no oceano, né? Mas é isso aí, é de areia, é de grão em grão, né? De grão em grão ali que você vai. E aí hoje a grande discussão é medicamentos de uso domiciliar não deve ser coberto pelos planos de saúde, isso é letra de lei, né? Mas existem algumas exceções, a exceção dos antineoplásicos orais, que são os tratamentos de câncer, isso aí deve cobrir. Ah, então eles cobrem, né? Está na lei que tem que cobrir, não cobrem não, queridos. A gente judicializa pra caramba, tratamento de câncer que é negado, pessoa que não consegue fazer lá
a químio, tudo dentro do contrato, as pessoas não... Então, a gente não judicializa só contra plano de saúde o que é extracontratual. Não. A gente judicializa também o que é contratual e eles não cumprem. Então, assim, não é tão simples assim, entendeu? E hoje a grande discussão é essa. Dos medicamentos de uso domiciliar que não devem ser cobertos, e a gente tem que ver ali qual é a situação. Vou dar um exemplo da bomba de insulina para os diabéticos, né? Que os juízes negam, dizendo que medicamento de uso domiciliar não deve ser coberto. Bomba de insulina não é medicamento, bomba de insulina é um dispositivo médico, né? Então, assim, isso aí precisa, muitas das vezes os juízes colocam tudo no mesmo saco, né? No mesmo pacote, mas não é medicamento. Então, assim, essas ponderações, elas são muito importantes, né? E uma advocacia especializada, ela acaba trazendo essa ideia. Por quê? Porque a pessoa a gente se aprofunda no tema, né? Da doença em si. Então a gente está muito ali envolvido com esses temas, né? Enfim. Mas o que eu vejo hoje é esse tipo de violação, assim, né? Dos planos de saúde, por serem empresas que precisam de lucro. Então o paciente, muitas vezes, ele paga o preço dessa relação comercial que muitas das vezes precisa preponderar sobre a vida do paciente. Eu tenho agora uma cliente que precisa de um procedimento, que é o Carticel, que é na área da hematologia. Ela tem um câncer muito sério e ela já esgotou todos os procedimentos e ela precisa agora fazer esse procedimento que tira as células cancerígenas, trata e depois coloca, bem grosso modo, tá, gente? Não sou profissional de saúde, mas tira as células, trata as células, devolve as células, essas células combatem ali, é mais ou menos isso. Só que o procedimento é altíssimo custo, 2.800.000, 3 milhões, assim. Ela paga 5 mil de plano de saúde por mês, né? Nossa, um procedimento de 3 milhões, caramba, né? Vai afundar a saúde suplementar do Brasil? Não. É muito raro a gente ter indicação desse tratamento, desse procedimento. E aí, vejam bem, aí vocês vão fazer a reflexão de vocês. O juiz deu a liminar. Entramos com a ação, dia seguinte consegui ir lá eliminar despachando com o juiz. Sabe qual foi a multa diária? R$2.000. A multa diária. Faz a conta de quanto que. De 2 mil para chegar a 3 milhões. Faz a conta. O que vale mais a pena? Descumprir decisão judicial ou cumprir a decisão de pagar 3 milhões? Numa perspectiva empresarial, vamos falar de dinheiro. O que vale mais a pena? Mas e a vida, Natália? E a vida humana? Eu perdi uma cliente em São Paulo assim. A multa diária era R$500 para um Carticels, para o procedimento. A cliente morreu. Esperando o cumprimento, porque a Sul-América descumpriu. Desculpa falar o nome do plano de saúde, mas foi o plano de saúde que descumpriu. Então, assim, é muito sensível. O tempo inteiro você tem que ficar falando óbvio. O óbvio tem que ser dito o tempo inteiro. A vida vale, pessoas importam. Ah, é clichê. Não é pra mim, não é clichê, porque é o que eu lido todos os dias. Eu não lido com geladeira que queimou. Eu lido com gente que precisa de tratamento. Eu lido com gente, com famílias que, poxa, precisam daquilo ali, sabe? Pra viver. Do filho amado, da mãe, do pai. Então, assim, é muito difícil a gente lidar com essas questões que são muito importantes, né? Se você pensar, eu advogo só para paciente. Lá na PUC tinha pessoas que eram advogados de plano de saúde, amigos meus, né? Vou até almoçar com uma agora semana que vem, que é advogada da Mil. E ela faz sempre essas ponderações. Eu digo, se eu fosse advogada da Mil, eu ia defender até o fim do que você está dizendo. Mas, assim, eu me sinto mais tranquila do lado certo. Brincadeira, mas assim, eu me sinto mais tranquila advogando para paciente, entende? E ela diz, porque a conta não fecha, né? A conta não fecha. Fecha sim, porque se vocês forem olhar lá na ANS, como que fecharam as contas das operadoras de plano de saúde no Brasil no ano passado, em superávit. Vocês podem olhar mais contas, o valor é altíssimo. Então, assim, mais ou menos, tem muito interesse aí também envolvido, né? E a vida humana cada vez mais indo pro ralo, né? Para interesses patrimoniais. Só para deixar um pouquinho de revolta aqui no coração de vocês. Então, assim, o posicionamento do judiciário nas demandas de saúde. Muito embora nós tenhamos uma Constituição cidadã que olha a vida humana, que fala de dignidade, muitas das vezes o judiciário falha. Quando aplica uma multa de R$500 por dia por procedimento que é 2 milhões, né? Quando demora, coloca uma tutela que é de urgência, uma liminar, né? Popularmente conhecida, para cumprir 15 dias. O negócio tem que ser 2 dias, 1 dia. Meu Deus do céu, um prazo de uma liminar de urgência para ser cumprido em 15 dias, o cara vai cumprir no último dia do prazo, é óbvio.
Isso aí é o xadrez do jogo jurídico. É o tempo dele recorrer e conseguir reformar a decisão. Entende? É o tempo dele recorrer. Então, assim, o posicionamento do judiciário nas demandas de saúde deveria ser sob o viés e sob o prisma da humanidade. Mas, infelizmente, não é assim que funciona. Então, assim, a gente precisa também saber um pouco da realidade e a gente precisa ser combativo. Então, eu trouxe aqui para vocês verem uma decisão que eu tive lá no escritório, lá na comarca de Saquarema. É um paciente que tem EB, epidermólise bulhosa. Então, quando eles falam aqui, ó, queria mostrar uma partezinha assim, né? Falando que o SUS precisa ter o atendimento integral à população, e aí fala sobre a dignidade humana, queria achar a parte que ele fala de dignidade humana. O direito à saúde encontra-se como condição básica à promoção da dignidade da pessoa e seu respectivo desenvolvimento integral, encontrando-se como dever do Estado a adoção de medidas eficazes que garantam o seu exercício. O Estado, nesses momentos, é através do judiciário. Né? Quando a gente busca a prestação do que é dever do judiciário, quando o judiciário falha, e não é só de entregar o remédio, muitas das vezes de fazer cumprir uma lei, de publicar uma lei e fazer com que ela se cumpra. Né? Eu estive lá na LERJ, na Comissão de Saúde, conversando e tudo mais. A gente, é difícil, né? Porque você começa um negócio que você já sabe do que vai dar, né? Então, assim, eu estava até conversando com meu pai hoje, que é uma pessoa que tem muita sabedoria, então eu gosto muito de conversar com ele, assim, as ponderações dele são muito raras, assim, importantes. Eu estava falando com ele. Essa questão do legislador, quando você pensa numa doença rara, é muito complicada. Sabe por quê? Porque a doença rara não dá voto. Sabe quantos pacientes de EB tem no estado do Rio de Janeiro? 58. 58 votos é o quê, Andréia? É muito pouco. Vai multiplicar pelos familiares. Beleza, 150 votos. O que são 150 votos para você eleger um deputado federal, um deputado estadual? É zero, amor. Então tem que ser uma pessoa muito comprometida. Vocês concordam comigo? Uma pessoa muito comprometida com a vida humana, com a importância e a essencialidade disso, para poder fazer, eu queria fazer isso, o que acontecer. Não é só vontade política, é vontade de gente que entende, que tem empatia, entendeu? Que são chamadas para isso. Eu não tenho doença rara, não tenho paciente raro na minha família. Então eu recebi um chamado para fazer isso. E eu aceitei esse chamado. E hoje eu tenho um propósito na minha carreira. Eu tenho emoção quando eu falo sobre isso, porque cada um tem a sua história, né? E eu tenho a minha também. Foi quando eu recebi esse chamado e virei essa chave. E as coisas começaram a acontecer para mim. Né? Hoje tenho meu escritório, trabalhando, crescendo equipe. E tenho muito orgulho de falar sobre essa trajetória. E tenho muito prazer. Por isso que eu me apresentei pro jogo, entendeu? Falei, gente, não, eu quero ir lá falar. Então, assim, o posicionamento do judiciário, ele é muito sobre dignidade humana. Por quê? Porque não está escrito. Mas também, se você não tiver uma advocacia combativa, o negócio não muda. E essa coisa do direito não protege a quem dorme, é um pensamento muito antigo, né? Que a gente fala e tal. É uma grande realidade. Porque se você não correr atrás, né? E aí é o quê? É contratando um advogado, a defensoria pública, é buscando seus direitos, ninguém vai fazer por você. Então aqui, ó, foi uma situação assim. Rapaz de grande vulnerabilidade social, tem epidermólise bulhosa, ele tem depressão, é adolescente, né, tem 17 anos, estão feridas pelo corpo inteiro, muito sérias. Depressão, pai dele preso, a mãe sozinha com ele num bairro de Saquarema de grande, afastado, né, uma área rural de Saquarema. Quem que alcançou ele? Foi a associação. A associação alcançou esse paciente e a gente conseguiu garantir o direito dele. Olha que alegria, gente. Muito bom, né? Porque as feridas sendo ali tratadas, né, já vai trazendo um alívio para o paciente. Porque você imagina, né? Ferida no corpo inteiro desde que nasceu. É uma situação muito séria, né? Então, isso aí eu queria mostrar para vocês, só para vocês verem, né? Defiro a tutela antecipada para determinar que os entes públicos, ora réus, providenciando prazo de 5 dias para ter um bom prazo, assim, tá? Porque, diante de tanta loucura que a gente vê, os medicamentos e tratamentos dos quais necessita o autor, conforme prescrição médica. Aí até a secretária de saúde de Saquarema me ligou, não, vamos botar isso para acontecer, vamos... Aí, sabe, aí o negócio vai... A pessoa está sendo assistida, né? A pessoa está sendo assistida. Então é importante que ele faça um pouquinho aqui rapidinho da importância do laudo médico. A gente sabe da dificuldade, muitas vezes, até de diagnóstico, né? No sistema público, às vezes, né, quando a doença é rara, então tem ali essa questão. Mas eu queria falar assim no âmbito da judicialização, tá, gente? Então, assim, o laudo médico é a principal prova do processo.
Quando você sabe qual é a doença, quando você sabe qual é o tratamento que vai ser prescrito, e aí você encontra o obstáculo, é aí que entra o advogado especialista, tá? Então, quando você chega lá no escritório, já chega com um laudo, já chega com a prescrição, já chega com a negativa do plano de saúde, já chega com o que tem no SUS e o que não tem, que a gente, né, chega a essa conclusão junto, olha junto, e é assim que funciona. Então, o laudo médico, com o seu relatório, né, vamos falar assim, um relatório médico bem descrito, salva vidas também, né? Porque esse trabalho é um trabalho de time. Então, é o advogado junto com o médico. Eu trabalho com muitos médicos. Eu dou aula numa mentoria de médicos, né, de tecnologia em diabetes, para falar sobre os direitos do paciente diabético. Então, veja, tem médico querendo se aprofundar para entender o que ele pode prescrever. E se prescrever, será que o cara vai usar mesmo? Porque será que ele vai conseguir? Porque às vezes não consegue, né? Não consegue comprar, não consegue ter acesso. Então, esse acesso, ele é muito importante, mas ter esse em conjunto, né? Essa atuação, ela é essencial, tá? Então, a importância da prescrição correta e detalhada do tratamento, já falei, e o caráter existencial das ações de saúde, né? Que é o que precisa ser levado em consideração, que muitas vezes não é levado, né? Olhando só com uma perspectiva patrimonial, quando na verdade a gente olha a pessoa humana, né? Eu gosto disso aqui que é um roteiro, né? Mas eu já falei um pouco disso no início, né? Então, assim, esse caráter existencial e não patrimonial, nos nossos processos, nas nossas ações, a gente sempre gosta de falar sobre isso. Eu acho que toca, sabe? E eu também tenho muito, assim, feito um trabalho muito forte no Tribunal de Justiça aqui no Rio de Janeiro, né? Eu atuo no Brasil inteiro, eu tenho um processo em Manaus, né? Mas o que eu posso fazer, assim, para falar com os desembargadores, para falar com os juízes, eu faço. Porque, até mesmo online, né? Porque hoje essa possibilidade da gente, porque tem posição de muito privilégio, né? Então a pessoa às vezes vive uma realidade que ela não fura a bolha, né? Eu agora consegui reverter ali o entendimento de um desembargador, que eu fui fazer uma sustentação oral no tribunal, aí o desembargador falou assim: ah, doutora, eu tenho amigos médicos que dizem que esse negócio de bomba de insulina nem é tão caro assim. Ele falou assim, no meio do julgamento, né? Eu falei, depois ele pediu, ele pegou a palavra e falou. Aí eu digo, não é tão caro assim, excelência, não é tão caro assim. Uma pessoa que trabalha numa loja de tinta em São Gonçalo, ganha 2 salários mínimos, e o tratamento do filho dela, o valor mensal, eu posso trazer orçamento para Vossa Excelência, R$5.700. Não é tão caro para quem? Resta saber, com todas as vênias, né, gente? Com todos os... Mas assim, basicamente foi o que eu disse. Aí ele falou assim, é mesmo? Aí eu falei, é. Aí ele, peço vista, não vou julgar agora não. Pode ir lá no meu gabinete e leva o orçamento que eu quero ver. Tem pedida de vista que parece que é um provimento do recurso, mas depois eu consegui, porque eu levei na mesa de cada desembargador, mostrei os orçamentos, levei meus memoriais, né, que eram as minhas declarações ali sobre a questão dos orçamentos, trazendo a realidade do paciente, e aí fui na mesa de cada um, do gabinete que eu marquei, cada um fui lá, aí depois fui de novo sustentar, aí o desembargador falou, eu vou mudar o meu entendimento. Aí eu pedi o costume assim, com uma alegria, na tribuna, assim. Aí ele falou, vou mudar meu entendimento, porque a doutora foi no gabinete, levou os orçamentos. Então, assim, é querer, entendeu? Vamos querer? Vamos querer garantir direitos? Eu também, só pra ficar bonito no Instagram, gente, tô fora. Eu quero trabalhar, eu quero ver o negócio acontecer, entendeu? Acho que é muito importante você fazer pra acontecer, né? Então, esse caráter existencial também passa pela vontade de fazer dar certo o negócio, né? De você entender quem que é o seu cliente e a necessidade do seu cliente. Ah, esse aqui eu trouxe para vocês verem meu envolvimento, né, na causa dos raros, né? Esse aqui é o Wanderson de Jesus, que atuou, que semana passada ele foi palestrante. Eu tinha um podcast, eu tenho um podcast, né, gente, que eu queria até depois mostrar para vocês o @, que é o Além do Crônico, né, que é a história de pessoas que tiveram um diagnóstico, mas viraram a chave das suas vidas, não ficaram ali, né, depressivas, enfim, ou então conseguiram vencer, né, aquele momento inicial do diagnóstico. E aí, no Além do Crônico, eu conheci a Cristina Pliego, que era da presidência, né, da EBERJ, e aí a Cristina Pliego, mas ela me procurou para um processo de home care, nada a ver, home care da mãe dela, olha como é que Deus faz as coisas. Ela me procurou para um processo de home care. E aí um dia eu conversando com ela, eu falei assim, Cristina, eu estou fazendo um roteiro de um podcast, meu marido tem um estúdio e tal, vou gravar um podcast sobre doenças crônicas, vai ser o Além do Crônico. Mas eu queria fazer um episódio sobre geriatria, home care, cuidados paliativos. Aí ela, você conhece algum geriatra? Aí ela, não conheço, eu posso te indicar. Aí eu falei, eu queria muito falar sobre a epidermólise bolhosa.
Eu queria chamar o Gui, Gandra, Tayane, mas acho que eles estão muito famosos, depois eles até foram. Mas no início eu olhei, acho que eles estão muito famosos, não vão querer ir no meu podcast, que até foram, fofa, a Tayane é maravilhosa, né? Aí ela falou assim, meu filho tem essa doença, gente. Quando ela falou isso, eu falei, como assim? E eu sou presidente da associação, ano passado ela era presidente, eu falei, como assim? Aí ela, eu falei, então você é convidada. Aí ela, lógico, eu falei, mas eu queria uma pessoa que fosse usuária do SUS, que já tivesse essa doença por muitos anos, assim, vencedor mesmo, né, que chega ali na trajetória. Aí ela falou, Wanderson de Jesus. Gente, isso aqui, ó, sou eu e meu marido na casa dele, no meu aniversário, que eu pedi de presente de aniversário pra ele me levar lá em São João de Meriti, que eu nunca tinha ido lá. Aí ele me levou lá na casa dele, comemos bolo, cantamos parabéns. Isso aqui é na minha casa, que eu chamei todo mundo da associação para fazer uma feijoada pro Wanderson, que era aniversário dele. Me envolvi muito com a causa, não só na perspectiva profissional, na perspectiva pessoal também. Aí aqui, ó, no passado, no congresso, ó, quando eu vim também com a Mônica e a Cristina. E deixa eu ver aqui o que mais. Isso aqui foi lá na LERJ, quando eu fui falar na comissão sobre o Estatuto, né, das Doenças Raras. O deputado Munir, o nome dele, né, que é envolvido na causa também. Ele é o autor, né, bacana. Estive com ele, conheci, né, dei lá a minha contribuição, né, no que eu pude. Foi um dia que eu até estive com a Tayane, mostrar para vocês um pouquinho da minha trajetória aí com os raros. Enfim, tem alguma pergunta pra gente encerrar? Eu tenho. Tem? Não é uma pergunta, na verdade, é só um adendo. Eu sou nutricionista e eu fico pensando se é difícil conseguir, né? Uma bomba de insulina, por exemplo, às vezes uma fórmula metabólica que é vital para aquela criança, demora tanto tempo, a gente tem que fazer alguma magia nutricional para conseguir nutrir aquela criança. E é o único alimento que ela pode receber e a demora que isso leva. Isso é surreal. É surreal. E assim, essa coisa do... Eu falo de time, né? Porque ele, assim, é o médico, é o nutricionista. Eu trabalho muito assim. Eu acho que o que abunda nesse momento não prejudica. Então, assim, é o médico, é o nutricionista, é o profissional, né? O fono, todo mundo que atua ali com o paciente, tudo vem tudo é um conjunto de prova que traz esse entendimento para o juiz. Às vezes o juiz não tem filho diabético, não tem parente diabético. Eu cheguei uma vez num gabinete de medicina e falou, diabetes se resolve com boca fechada. Ele falou assim pra mim. E eu tive que olhar pra ela com toda, né? Mas eu falei, excelência. Eu vontade de falar, fura sua bolha. Depois que eu comecei a conviver muito com o EB, eu já usava essa, mas agora pra mim tem todo um sentido, fura a bolha. Porque às vezes dentro da nossa realidade a gente não sabe, né? Mas tem muitas outras, né? Pessoal, olha, a gente vai voltar 2 horas, tá? Meia horinha aí pra gente fazer um lanche. Doutora, pelo que eu entendi, no tema do STF, eles exigem, além de justiça, para você poder judicializar, comprovação robusta de eficácia, ensaio clínico, para doença rara. Surreal. Isso aí para os raros foi você muito não um consegue retrocesso. recrutar paciente. Não tem, assim, me parece uma exigência bastante, a senhora estava mencionando que doença rara não dá bota, porque é a mesma questão, é extremamente difícil você conseguir iniciar como se fosse uma doença não rara. Você faz o recrutamento e põe lá 400 pessoas no ensaio clínico. Muito difícil, né? Esse ponto. Assim mesmo. Então, isso que eu ia dizer. Tem alguns pontos que os juízes utilizam ali com uma maior atenção. Por esse critério dos ensaios clínicos e tudo mais, e o critério da Conitec, que é você precisa ter a tecnologia, o medicamento tem que ter sido, no caso dessa tecnologia, né, tem que ter sido indicada pela Conitec, ou então a demora, ou não ter sido apreciada ainda. Esse critério, esses 2 critérios são critérios que os juízes não estão olhando com esse rigor. Tem um ou outro que até menciona. E aí a gente vai justamente com essa justificativa para tentar inverter, né, reverter o entendimento. Mas assim, o que eu mais vejo hoje, a questão da Conitec, ela vai muito mais, com mais rigor do que essa questão do ensaio clínico. Que é humanamente impossível, foi um retrocesso, né? Foi um retrocesso, pois é. Pessoal, minhas redes sociais, se vocês quiserem seguir, tá? Vai ser uma alegria.
E é isso. Muito obrigada pela oportunidade, Andréia. Eu quero só, no primeiro dia, a gente trouxe a juíza Cláudia, a juíza federal, e ela tem um filho com paralisia, né? Não é doença rara. E ela contando que os juízes, eles têm que fazer um curso, né? De se aprofundar mais das doenças raras, porque é cada, assim, ela trabalha em São João do Meriti. Então, ela contando os casos, né? Então, Furar a bolha, né? é. Eu fui numa sustentação oral no Tribunal TRF, né? Aquela juíza federal que você falou, né? Eu fui numa sustentação oral lá e eles deram uma doença crônica o tratamento por 1 ano. 1 ano. Doença que não tem cura. Como assim 1 ano? E aí depois tem que ajuizar a nova ação, então assim, uma economia processual, né, que é tão importante, né, para o judiciário não ficar abarrotado, né, porque aí demora a entrega da justiça para as pessoas, aí você tem que ajuizar de novo. Então assim, vejam bem. Doutora, eu tenho uma amiga, eu participei do Rol Taxativo em Brasília, né, eu fui até no palácio lá quando... Legal. Hoje a lei foi promulgada. E essa minha amiga, que eu conheci lá, foram várias mães, a gente se acorretou lá no STF, e agora estou falando que a lei no... Agora tem uma ação direta de inconstitucionalidade, isso. né? E essa minha amiga só advoga nos tribunais superiores. Ah, que bacana. Né, STF, STJ. E a cada coisa, gente, transplante. Sabe, ela fica desesperada. Olha, é tudo, muita burocracia, tudo muito difícil. É muito difícil. Mas é o que eu digo, né? É cada ganho, né? É dia a dia, é grão a grão, e a gente não pode desistir. Porque se a gente desistir... Mas devia ser mais fácil, né? Porque Devia, cansa, né? Não, e devia porque a gente tem uma Constituição, né? Que garante, né? Então deveria valer o que está escrito. Mas é um leão por dia. Vamos furando as ondas. E quando a gente estiver cansado, a gente tem que boiar um pouquinho. E descansar, entendeu? A gente fura, depois boia, entendeu? Prazer, gente. Muito obrigada, tá? Vamos usar essa metáfora agora. Então, gente, agora a gente vai fazer um lanchinho e vai retornar daqui a meia hora, tá?